Olá pessoal, espero que estejam bem. No último vídeo da Literatura Portuguesa 1, eu tratei que nós iríamos começar já no próximo vídeo uma análise de cantigas medievais. Entretanto, acho que faz-se necessário ainda uma outra relação que me pareceu um pouco rápida no último texto, no último vídeo. Um pouco rápida por quê? Porque não tratamos mais especificamente, especificamente sobre o contexto português desses séculos XII, XIII e que nós podemos até hoje avançar ao século XIV em relação ao trovadorismo. E eu vou explicar por quê. Um dos trovadores, por exemplo, Dom Dinis, um dos reis de Portugal, morre em 1325, portanto no século XIV. Então, é um período literário, literário, litero-musical, que se estende por vários séculos dentro da Península Ibérica, dentro não só do território que hoje compreende Portugal, mas também o território que hoje compreende Espanha, e que em outros momentos foram outros reinos que, ao serem anexados, compõem hoje o país Espanha. Ora, então, porque eu creio que ficou um pouco superficial no último vídeo, gravo este para dar um pouco mais de notícias sobre algumas questões relevantes deste período. Outra questão também, quero sempre deixar claro que esses vídeos eles estão mais para auxiliá-los, levar a vocês uma chave de leitura, uma questão de informações básicas a fim de que tenham e consigam avançar nas leituras e assim por diante. Estou hoje tratando e trabalhando com dois textos de um historiador chamado José Matoso. Um que se chama O Essencial da Formação da Nacionalidade, saiu pela imprensa nacional Casa da Moeda, em Portugal, mas está disponível em PDF para download. É possível consultá-lo, é possível baixá-lo, posso inclusive enviar a vocês o texto. Neste período de pandemia, a imprensa nacional disponibilizou diversos textos interessantes. Fica o convite de vocês a acessarem o site da imprensa nacional, que lá podem encontrar diversos textos, obras críticas da história, de arte, de literatura, para baixar gratuitamente. E também vou trabalhar com outro texto do mesmo historiador chamado A Formação da Nacionalidade. Ele está coligido nesta história de Portugal, certo? Uma história de Portugal que saiu pela editora da Unesp para o Brasil. São momentos-chave, são artigos menores para a editora da Unesp, que publicou aqui para o Brasil, e que trata dessa formação da nacionalidade portuguesa. Ora, o autor José Matoso vai sempre trabalhar de uma forma muito crítica com aqueles documentos com os quais ele teve contato, afirmando que muitas vezes alguns historiadores, sobretudo os historiadores mais patrióticos, nacionalistas, queriam dizer que Portugal estava meio que gestada desde a sua origem na Roma Antiga, desde os visigodos, desde a ocupação mourisca, árabe na península. E o José Matoso, o historiador, vai nos dizer o seguinte: não é tão simples assim. Houve outros momentos dentro da península, em outros lugares, que tentaram, por exemplo, unificar ou ter a autonomia sobre um território. Nem todos prosperaram. O movimento português, do Condado de Portugal, esse sim prosperou. E formou, então, portanto, um país, um reino inicialmente. Vamos retomar, então, algumas questões sobre Portugal. Primeiramente, Portugal era um condado inicialmente. Um condado administrado pelo Conde Henrique. Esse Conde Henrique viveu entre o século XI e século XII. É o pai de Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. Henriques tem esse nome, esse sufixo ES, na língua portuguesa e na língua hispânica, indica filho de. Então é filho de Henriques, assim como Mendes é filho de Mendo, Fernandes, filho de Fernando. E aí vai, Hernandes, filho de Hernando, e assim vai. Tá?
Este conde Henrique, casado com Dona Teresa, ou Dona Tareja, ou Dona Tereja, vão ter algumas variações nesses nomes de acordo com a língua que se expressava na Idade Média. Ela era uma filha bastarda do rei de Castela e Leão, também de nome Afonso. É muito interessante esses nomes, né, que são repetições. E Dona Tereja ganha, né, quer dizer, o condado portucalense, né, com o casamento de Tereja e Henrique, a ele lhe é dado um dote, e o dote é o condado portucalense. Ora, com a morte de Henrique, o filho sente uma espécie, o Afonso Henriques, sente uma espécie de ameaça que vem do norte, do condado da Galícia, onde hoje é a Galícia, a região da Galícia, hoje pertence à Espanha, de tentativa de dominação sobre o condado portucalense, certo? E até porque a sua mãe, a Dona Teresa, também tinha, ao que parece, trazia romances com o conde de Trava, que era galego. A primeira batalha que acontece entre exércitos, forças do filho, tá, e aristocratas, nobres, barões, que optam pelo filho, Afonso Henriques, e entre a mãe e o conde de Trava, é a Batalha de São Mamede, que nós vimos no vídeo anterior. Esta batalha se deu em 1128, 24 de junho. Tá? Alguns dizem, ali nasceu Portugal. Tá? O que vai acontecer? O José Matoso vai dizer, olha, essa aristocracia que optou pelo Afonso Henriques, e com esse vencer do Afonso Henriques, o Afonso Henriques se torna também um líder militar. E ela vai optar por ele para ir alongando, estendendo os domínios para o sul, onde estavam os árabes ainda. Então, Afonso Henriques toma uma ideia muito importante para a época, né, se vê um guerreador contra os árabes, contra o islamismo, e vai avançando para o sul. Aí acontece a famosa, estrondosa vitória de Ourique, e tentativas de dominação sobre cidades como Santarém, hoje em Portugal, a cidade de Santarém, e Lisboa, a Al-Lisbuna, a cidade árabe antes. Tá? Com isso também descem com Afonso Henriques, né, para esses territórios que vão se alongando, vamos dizer assim, descem para lá os camponeses que viviam entre Douro e Minho, na região norte, quer dizer, é uma região fértil, mas ainda já muito pequena. Então vão descendo e vão povoando esses lugares. Então quer dizer, é muito importante que ao dominar se povoe os lugares. Ainda também descem alguns filhos segundos da nobreza, que não eram herdeiros de quase nada, praticamente, descem para dominar esses lugares. Muitas vezes Afonso Henriques negocia com a própria igreja, com, sobretudo, a ordem cisterciense. Lembrem do texto do Saraiva e do Lopes, que trata das ordens religiosas na formação de Portugal. Dos cistercienses para que, em determinados lugares, coloque-se um mosteiro de cister ali, e em volta do mosteiro também se desenvolveria a cidade, desenvolver-se-ia todo o lugar que ali estavam ocupando com a ordem religiosa, as cistercienses, as mulheres, ou os cistercienses, os homens, de acordo com o mosteiro que lhes era colocado. Pensem igualmente que se ocupa, por exemplo, também a faixa litorânea, ou seja, é possível fazer agora um comércio sem precisar passar pelas vizinhas Castela e Leão, pelos reinos vizinhos. Não é? É possível sair por fora, pelo mar, embora na navegação já era muito costumeira, antes mesmo da formação de Portugal também. E o José Matoso vai tratar, entretanto, que somente no reinado do filho de Sancho I, quer dizer, acontece primeiro Afonso Henriques, depois Sancho I, Afonso II, né, neto de Afonso Henriques, é que vai se haver a fixação de um Estado, de fato. Ou seja, com leis, promulgações, burocracias, acordos. Ou seja, primeiro promulga-se as primeiras leis de Portugal, as ordenações afoncinas, né, de acordo com o rei Afonso II. Afonso II tem um filho, Sancho, o Sancho II, no caso,
não consegue prosperar nisso, é um reinado muito conturbado, a ponto do Papa o declarar Rex Inutilis, quer dizer, rei inútil. O irmão de Afonso assume, que é o Afonso, o irmão de Sancho assume, Afonso III, e do filho de Afonso III, o filho de Afonso III é Dom Dinis, um dos trovadores, um dos grandes trovadores do trovadorismo em Portugal. Nós vamos ter depois aquela distinção também feita, que está anexada no texto da Lênia Márcia Mongeli, que é do Márcio Muniz. É um capítulozinho dentro do livro da antologia da Lênia Márcia Mongeli. E lá o Márcio Muniz vai dizer, há uma diferença, por exemplo, entre os trovadores e os jograis. Os trovadores estavam mais preocupados, vamos dizer assim, com a composição. Eram pessoas que tiveram acesso a, normalmente, boa formação intelectual naquele momento. Lembremos que Dom Dinis, por exemplo, é o que forma a Universidade de Coimbra, a mais antiga da Universidade de Portugal. E, nesses casos, o que acontecia? O trovador compunha e os jograis representavam essas músicas. Ou seja, o jogral fazia um trabalho mais braçal, né, na palavra do próprio Márcio Muniz. Ou seja, representava com instrumentos musicais, de percussão, sopro, cordas, fazia malabares, representava isso artisticamente dentro de em praças, nos castelos, né, em grandes festas. A música era representada, essas cantigas eram representadas pelos jograis, né, normalmente dizendo, é do trovador tal. O trovador tinha, então, portanto, permanecer normalmente numa casta social acima. Não que também não pudesse cantar, não que também não pudesse representar. Mas isso é interessante, nós temos essas duas figuras. Temos ainda a figura de um terceiro ali, que é sempre importante a gente repensar, que é a figura do bobo da corte, do menestrel, que para a Idade Média é muito interessante, porque ele pode dizer ao rei, pela sátira, pelo humor, coisa que os outros nem sempre têm coragem de dizer. Isso é interessante, está retratado lá no século XIX, num romance histórico chamado O Bobo, do Alexandre Herculano, e que o narrador, inclusive, tem que explicar a função do bobo, porque parece que se havia perdido isso totalmente do imaginário oitocentista. Regressando um pouquinho, então, para a Idade Média em Portugal. Vamos pensar também ainda que as ordens religiosas são também importantes nessa formação de Portugal. Como eu falei dos cistercienses. Mas os cistercienses são monges, normalmente viviam em mosteiros afastados, no ermo, embora ali em volta se formassem também grandes povoações, como é o caso de Alcobaça. Acontece que no século XII, uma formação de duas ordens religiosas fantásticas, importantíssimas para a história de Portugal, acontecem essa ida deles também para ali. Os franciscanos, quer dizer, os filhos a ordem dos frades menores de São Francisco de Assis, e a ordem dos pregadores ou os dominicanos, formados por São Domingos de Gusmão, na Espanha. Essas duas ordens vão atuar não tanto no ermo, não tanto numa vida rural, mas sim na vida das cidades. As cidades começam a se formar muito, se desenvolver mais nesse fim da Idade Média já. Ou seja, também o surgimento da burguesia, os habitantes do burgo. E ali estão também os franciscanos e dominicanos, pregando. Às vezes, como diz o Peter Burke no livro A Cultura Popular na Idade Moderna, a gente pode regressar para a Idade Média essa questão, às vezes os franciscanos, sobretudo, usavam muito da música para pregação em praças públicas e também cantavam essas cantigas medievais. Nós temos que ter claro isso. Formação das cidades, ordens religiosas, como os mendicantes, os dominicanos e franciscanos, assim chamados, que viviam nas cidades, o crescimento dessas cidades, uma tendência de queda da ruralização, e aí isso faz com que se forme o país, quer dizer, o rei também contava com todo esse domínio de não só tomar o domínio dos árabes, mas ir além, povoar esses lugares, e por isso consegue, ao fim do século XII, uma bula que autoriza a existência do reino pelo Papa. Ok? Fiquem bem, o próximo vídeo já iniciamos as cantigas.